Ó, você vai ver um corte muito massa que a gente fez agora do podcast que a gente gravou. E antes de mais nada, nunca esqueça de se inscrever no canal. Clica aqui no botão de se inscrever, curta o vídeo e aproveite o corte. Você tem as mudanças que vêm de dentro e às vezes tem umas mudanças que vêm de fora que você é obrigado a se adaptar, né? Então às vezes tem coisas boas, às vezes tem coisas ruins. E a gente passa por coisas ruins e que às vezes não estão no nosso controle, né? Então, você teve o Covid agora. Ele veio do nada, né? Assim, estavam falando sobre o negócio lá na China e tal, ninguém deu muito ouvido. Quando todo mundo percebeu, tava tudo em lockdown, as empresas tudo fechando, crise rolando e tal. E só nos restava lidar com isso, né, da melhor forma possível. E você comentou agora sobre uma grande crise, né, de quando o mercado de computadores ele praticamente ruiu, né, caiu para 1/3 do mercado e vocês vendiam computadores, é a maior receita de vocês precisaram se adaptar. E o que você pode passar para a gente sobre como lidar com crises ou com momentos de pânico ou com grandes adversidades nos negócios? Você que já passou por isso algumas vezes, o que você aprendeu com isso? Assim, o que você pode dar para a gente de conselho sobre como passar por momentos como esse? Poxa, esse talvez seja o que eu mais posso falar a respeito, né? Porque a gente já passou por várias crises e o que a gente aprendeu é que a gente tem que entender a crise. A gente tem que entender a crise e entender a dimensão dela e aproveitar aquelas oportunidades que surgem na crise, né? Não esmorecer nunca. Porque uma coisa é você dizer, puxa vida, não estou vendendo, porra, esse mercado, que coisa. E você justifica para todo mundo, para os teus sócios, para o mercado e diz, puxa, não tem o que fazer, olha a crise. E a outra é você encarar a crise e dizer, porra, o que nós vamos fazer para vencer essa crise? Como é que nós vamos sair diferente dela? O que nós vamos fazer de diferente, né? E eu acho que isso é um pouco do espírito gincaneiro que eu sempre tive equipes de gincana lá, que quando vem essa adrenalina da crise é onde a gente produz mais, então a gente produz que nem louco para tentar entender aquilo e começar a produzir e a criar. Como na crise lá do Collor, que a gente acabou produzindo outras coisas, que a gente foi vender para o governo, né? A gente só vendia para a escola. Como na crise do dólar lá em 2002, que em vez de a gente esmorecer, que a gente estava mal e não tinha encomenda de governo, a gente foi lá e entrou no varejo, que percebeu a oportunidade, que era o momento de entrar no varejo, porque as empresas que eram informais estavam cambaleando. Agora na Covid, tentar perceber que, poxa vida, o homeschooling e o home office vinham, né? Então você tinha que trazer mais componentes e mais produto para aproveitar essa oportunidade e não deixar esmorecer. Porra, quando o varejo fechou ali em março, quando todos os varejistas fecharam, imagine o nosso pânico. Poxa, 60% da nossa venda vem de lá e as lojas estavam fechadas. E o online na classe C era mais fraco do que o presencial. É lá na loja da Casas Bahia, lá na loja da Loja 100, é lá na loja do Magazine Luiza que o nosso público compra computadores positivos e as lojas fecharam. O que a gente faz, né? Puxa, aquele pânico inicial, né, a gente começou a perceber, mas espera aí, as pessoas têm que ir para casa. Se as pessoas têm que ir para casa, elas vão ter que usar algum meio em casa, os computadores estão velhinhos na casa das pessoas, já existe um computador por casa e não mais um computador por pessoa. Puxa, e o homeschooling? Como é que essas crianças vão estudar, esses jovens vão estudar? Eles vão precisar de um computador, é muito melhor que um smartphone para assistir aula. Então a gente percebeu isso e falou, porra, ao contrário, meu amigo, vamos comprar componente. O problema é que não tinha componente também para comprar, porque a China estava fechada também, né? E começou a abrir. Mas a gente foi comprando tudo que podia e tivemos um salto esse ano incrível de venda de computador, onde a gente não podia esperar que teria, né? Então isso eu acho que é a forma de você encarar a crise, não se abater com ela, mas entendê-la e ver onde está a oportunidade e ir para cima. O que você tá falando, então, assim, ó, toda crise, ela tem um momento inicial de pânico, né? Vem a crise, meu Deus, a casa caiu, né? 2008, cara, ferrou, subprime e tal. Um monte de banco quebrando. Aí agora Covid, meu Deus, vai fechar tudo, vai todo mundo parar de vender. E então, o que você tá falando assim, ó, toda crise tem um momento de pânico, a gente precisa passar mais rápido do que os outros pelo momento de pânico para poder enxergar a crise. Se olhar de fora e pensar o seguinte, toda crise, ela tem algo muito ruim, mas toda crise também gera alguma oportunidade, em algum canto tem uma oportunidade. E nessa do Covid poxa, peraí, passar do pânico, as lojas fechadas é onde a gente vende tudo, as pessoas vão ter que ir pra casa, mas as pessoas vão precisar de computador de alguma forma. Então é você enxergar, é você passar do pânico antes dos outros, é você enxergar antes dos outros e você se antecipar, né, se antecipar o movimento, porque o primeiro aí atrás de componente paga o mais barato com certeza, né? Porque eu tô falando agora de mercado imobiliário, um monte de gente começou a construir,
Cara, você não tem mais, por exemplo, o algodão. Você não tem mais... fazer tijolo agora tá quase... comprar tijolo tá quase impossível, tá tudo mais caro. Então você tem que ser o primeiro, ou um dos primeiros a enxergarem isso de forma um pouco mais realista, né?